Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula a gente vai fazer a correção de alguns exercícios que foram passados para vocês. Então, imagino que vocês já tenham resolvido ou tentado resolver eles, mas aqui a gente vai fazer a correção, dar um feedback desses exercícios, tá bem? Os exercícios são 4 exercícios, 2 deles sobre o conteúdo de materiais diretos e 2 deles sobre o conteúdo de mão de obra direta. Então vamos lá. Primeiro exercício sobre materiais diretos fala o seguinte: durante a produção de doces por encomenda, a doceria Açúcar Dourado Limitado utiliza diferentes quantidades de farinha. No seu primeiro mês de atividade, teve as seguintes movimentação desse item. Dia 4, compra de 90 quilos, pelo total de 99, dia 11, consumo de 76 quilos, dia 14, aquisição de mais 200 quilos, e assim por diante. Estudando as diversas alternativas de custear a farinha consumida, PEPs, WEPs e média, a indústria verificou que, caso utilizasse o WEPs, teria o lucro bruto na venda de seus produtos de R$ 1.400 nesse período. Então, o exercício já apresentava ali a ficha de controle de estoque da farinha pela WEPs preenchida. E ela também apresentou que o lucro, utilizando essa ficha de controle de estoque, seria de R$ 1.400. Certo? A gente sabe. Aí, continuando o enunciado. Mostre qual seria o lucro bruto do mês se ela utilizasse PEPs e média ponderada móvel, sabendo-se que não houve outros estoques finais e que os demais custos incorridos, mão de obra, açúcar e outros, totalizaram R$ 3.450. Então, o exercício pede para a gente calcular o lucro se a empresa utilizasse a ficha de controle de PEPs e média ponderada, mas não apresenta receita. E como que a gente chegaria até a receita nesse caso? A gente sabe que o lucro bruto, utilizando a WEPs como critério de controle de estoque, teria um lucro bruto de 1.400. A gente também sabe que o CPV vai ser composto de 3.450, que são os outros custos, mais o custo da farinha desse período, que vai ser basicamente o total das saídas que houve nesse período pela ficha de controle de estoque WEPs. Então, os custos desse produto, o custo desses doces, vai ser esses outros custos ali, mão de obra, açúcar e outros, que totalizaram 3.450, mais os R$ 463 de farinha que saiu do estoque, então, ou seja, foi o estoque que saiu do estoque de farinha e foi para os produtos. Então, aquele vai ser o custo da farinha que foi incorporado a esses doces. Então, a gente vai ter um CPV total de 3.913. A receita nada mais vai ser do que o CPV mais o lucro. Por quê? O lucro é igual a CPV, a receita menos a CPV. Logo, a receita vai ser igual ao CPV mais o lucro. É questão ali de, se a gente fosse colocar em uma equação, a gente sabe que lucro é igual a receita menos
CPV. Então, lucro é igual a receita menos CPV. A gente sabe que o lucro é de 1.400. A gente não sabe qual é a nossa receita, então a gente colocaria aqui X na receita, menos o CPV, que a gente sabe que é de 3.913. Então, se a gente fosse resolver essa equação, esse 3.913 aqui passaria para o lado de cada igualdade, somando, e a receita seria igual a 1.400 mais 3.913. Então, foi o que a gente chegou aqui no resultado. Então, é assim que a gente chega até a receita. Então, a receita vai ser a mesma, independentemente de qual a ficha de controle de estoque for utilizada. Então, a gente já sabe qual vai ser a receita nos outros casos. Então, nossa receita vai ser 5.313, tanto quando eu utilizar a ficha de controle de estoque PEPS, quanto eu utilizar a ficha de controle de estoque pela média ponderada móvel. A receita não vai mudar. Só que, eu utilizando uma outra ficha de controle de estoque, um outro tipo de ficha de controle de estoque, o meu CPV vai mudar, como a gente vai ver. Então, pelo EPS, a gente teve um custo de 3.913, porque o custo da farinha foi de 4.463. Porém, a ficha de controle de estoque pelo PEPS vai gerar um custo com a farinha diferente, consequentemente um CPV diferente, que vai dar um lucro bruto diferente. E é isso que a gente quer, que o exercício está pedindo para descobrir. Então, o que a gente tem que fazer agora é preencher as fichas de controle de estoque seguindo esses outros critérios de controle de estoque. Então, eu vou dar um espaço aqui só para separar a ficha de controle de estoque pela média ponderada móvel, deixar só a PEPS na tela. Bom, e como que seria a ficha de controle de estoques pela PEPS? PEPS é primeiro que entra, primeiro que sai. Então, quando houver uma saída quando houver uma saída do estoque e houver mais de 2 saldos com preços unitários diferentes, eu vou ter que pegar o mais antigo, o primeiro que entrou no meu estoque. Então, vamos ver como que isso vai ficar aqui na prática. Então, no dia 4, houve uma compra de 90 quilos de matéria-prima, 90 quilos de farinha, pelo total de R$ 99. Então, o valor unitário disso vai ser 99 dividido por 90. Então, o custo unitário dessa compra foi de R$ 1,10. O saldo ao final desse dia vai ser igual a essa compra. Não tinha saldo anterior, então o saldo no final do dia vai ser apenas a compra realizada. No dia 11, houve um consumo dessa farinha. Então, houve o consumo de farinha de 76 quilos. Há apenas um saldo no meu estoque. Então, vai ser desse saldo que eu vou pegar o valor, o custo unitário.
Então, a quantidade que eu vou precisar vai ser de 76, o custo unitário, o valor unitário, vai ser de 1,10. E o valor total vai ser 76 vezes 1,10, 83,60. E o que ficou de saldo no final do dia? Vai ser os 90 quilos menos os 76. Então, eu tenho 14 quilos no final do dia. O valor total disso vai ser 99 menos 83,60. E o custo unitário vai ser esses 15,40 de valor que sobrou, dividido por 14 quilos, que vai dar 1,10. Certo? Então, até aqui, até esse lançamento, nada diferente, né? Da PEPS para a UEPS. Continuando, no dia 14, houve a compra, aquisição de mais 220 quilos, 220 quilos por 0,98 reais, ou seja, 98 centavos. Então, o total dessa compra foi de 220 vezes 98. Então, total 215. Agora, aqui para apurar o saldo, eu preciso primeiro repetir o saldo anterior. Porque eu preciso manter um controle separado desses saldos. E agora eu adiciono a nova compra. Então, no total, eu tenho R$ 231 de saldo de farinha, e isso equivale a R$ 234 quilos de matéria-prima, de farinha. Então, agora eu vou ter dois saldos diferentes no meu controle de estoque. E a partir de agora que começa a diferenciar a PEPS da UEPS neste exemplo. Porque no dia 17 houve o consumo de 180 quilos de farinha para a produção dos doces. Só que eu preciso pegar 180 quilos do saldo, só que eu preciso pegar primeiro o saldo que entrou primeiro, o saldo mais antigo do meu estoque, porque é primeiro que entra, primeiro que sai. Então, qual desses dois saldos de 14 e 220 entrou primeiro? De 14 quilos, né? Esse foi o primeiro saldo a entrar. Então, eu preciso primeiro zerar esse saldo de 14 quilos. Então, esse primeiro que entrou, primeiro que vai sair. Então, saiu 14 quilos. Só que eu preciso no total de 180. Quanto que falta de 14 para 180? Então, 180 menos 14, 166 quilos. Então, o que faltou para mim pegar do 180, eu vou pegar do segundo saldo que eu tenho, o saldo
mais novo, mais recente. O custo unitário desse saldo é de 98 centavos. Então, o total vai ser de 166 vezes 98. Vai dar 162,68. Então, o total dessa saída nesse dia vai ser a soma desses dois valores. R$ 178,08, que já vai ser diferente do valor que saiu neste dia utilizando a UEPS. Então, como que ficou o saldo? O saldo agora vai ser só os 220 menos os 166 que ficou. E vai ser o 215 menos os 162,68. Que vai dar um custo unitário de 98 centavos. Então, dando sequência, no dia 24/1, houve a compra de mais 175 quilos de matéria-prima por um total de 178,50. Então, o custo unitário vai ser 178,50 dividido por 175. Deu R$1,02. Agora a gente tem que repetir o saldo anterior, 54 quilos a 0,98, 52,92. E adicionar esse novo saldo de 175 a 1,02, com o total de 178,50. Somando estes valores, vai dar 229 quilos e 231,42. E por fim, a gente teve a saída, o consumo no dia 29 de janeiro de 200 quilos de matéria-prima. Então, eu preciso tirar um total de 200 quilos. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, o primeiro saldo que entrou no meu estoque vai ser o primeiro saldo a sair. O primeiro saldo que entrou é esse de 54. Ele não vai ser o suficiente para atender toda essa demanda deste dia. Então, de 54 para 200, quanto que faltou? 200 menos 54, 146. O custo unitário agora vai ser de 1 e 2. Total vai ser de 146 vezes 1 e 2. Então, quanto que foi o total que saiu? Se a soma desses dois valores. 201,84. E quanto que ficou de saldo no final desse dia? Ficou 175 menos 146, 29 quilos, ao custo de 178,50 menos 148,92. Então, o custo unitário vai ser de 29,58 dividido por 29, 1 e 2. E quanto que foi o total da saída? Foi 83,60 mais 178,8 mais 201,84. Então,
463,52. Agora, qual que vai ser o CPV utilizando o critério de controle de estoque, o PEPS? Vai ser os mesmos 3.450 de outros custos, mais 463,52. 463,52. E o novo lucro bruto vai ser 5.313 menos 3.913,52. Então, o lucro bruto, caso a gente utilizasse a ficha de controle de estoque da farinha, o PEPS, iria de 1.400 para 1.399,48. Então, houve um lucro um pouco menor neste caso. Então, esse aqui era o resultado esperado para esse exercício. E a média ponderada móvel. Como que ficaria a ficha de controle de estoque pela média ponderada móvel? Ela é um pouco mais simples de ser feita, né? Então, no dia 4, houve a compra de 90 quilos por um total de R$ 99,00. Custo unitário vai ser de 99 dividido por 90. O saldo no final do dia vai ser esse mesmo valor. No dia 11, houve a saída de 76 quilos. Há um total de... Então, houve a saída de 76 quilos, o custo unitário a gente vai pegar do saldo que a gente tem, o saldo anterior. E o total, então, vai ser 76 vezes 1,10. 83,60. O saldo final vai ser 90 menos 76 e 99 menos 83,60. Então, custo unitário, 15,40 dividido por 14 quilos. Então, o custo unitário se manteve por 1,10. No dia 14, houve a compra de 220 quilos de matéria-prima, a um custo unitário de 98 centavos, um total de 220 vezes 98, 215,60. E aqui que a gente não precisa mais manter os saldos separados pela média ponderada móvel, né? Nós simplesmente somamos os saldos diretamente. Então, a gente pode pegar os 14 quilos mais os 220, 234 quilos. A gente também soma o total de 15,40 mais 215,60. E agora a gente descobre uma média desses dois custos, de 231 dividido por 234. Então, a média ponderada deste custo vai ser de 99 centavos. Então, esse vai ser o custo unitário que a gente vai utilizar como base no próximo consumo, na próxima saída de matéria-prima que a gente tiver, que vai ser no dia 17, uma saída de 180 quilos. O custo unitário vai ser de 0,99. Então, o custo total, 180 vezes 0,99. 0,99 peguei aqui do saldo do dia anterior. Então, 178,20. Quando houve uma saída, saiu do meu estoque, então o meu saldo diminuiu. Diminuiu 180 quilos e diminuiu 178,20 em termos monetários. Então, e o custo unitário agora é de 52,80 dividido por 54. Ficou 98 centavos. No dia 24, houve a compra
de 175 quilos, a um total de 178,50. O custo unitário dessa compra foi 175 dividido 178,50 dividido por 175. Então, o total agora do saldo vai ser 54 mais 175 quilos, 229 quilos. O total monetário, a gente também soma 52,80 mais 178,50 e descobre um novo custo unitário, dividindo o total monetário, 231,30 por 229. Então, novo custo unitário de R$ 1,01. E no dia 29, por fim, a gente precisou de 200 quilos de matéria-prima para a fabricação dos nossos doces. O custo unitário vai ser de R$ 1,10. 220 vezes 1,10. Total de saída, 202. 229 menos 200 quilos, 29 quilos de saldo, 231,30 menos 202, 29,30, o custo unitário de R$ 1,01. Então, o custo da farinha deste mês, pela ficha de controle de estoque da média ponderada móvel, foi de R$ 463,80. Então, o CPV agora vai ser os 3.450 mais 463,80. 3.450 mais 463,80. O lucro bruto, 5.313 menos 3.913,80. Então, lucro bruto de 1.399,20. Certo? Então, é assim que a gente chegaria aos resultados esperados do exercício 1. Então, só para deixar mais claro qual exercício a gente estava falando, é desse exercício aqui. Exercício 1 de materiais diretos. E agora a gente vai para esse exercício, o exercício 2, que diz o seguinte: uma companhia adquiriu 10.000 litros de ácido sulfúrico para a fabricação de determinado produto, tendo com isso os seguintes gastos. O valor devido ao fornecedor foi de 84.000. Transporte e seguro, 2.200. Pedágios das rodovias, 1.320. IPI incluso no preço pago ao fornecedor, 14.000. ICMS incluso no preço pago ao fornecedor, 12.600. PIS incluso no preço, 1.155. E COFINS incluso no preço, 5.320. Juros a pagar pelo financiamento obtido para essa compra, R$ 1.000. Então, o exercício pede o seguinte: qual o custo por litro deste material direto se o IPI, ICMS, PIS e COFINS fossem recuperados na venda do produto final? Então, quando os impostos são recuperáveis, quando o imposto consegue ser recuperado na venda do produto, ele não pode ser incluso no custo desse produto. Então, o que a gente precisa fazer é tirar
esse custo na hora de calcular o custo do produto, na hora de registrar esse custo no estoque da empresa. Então, qual que vai ser o custo real deste produto se fosse recuperado o IPI, ICMS, PIS e COFINS? Lembrando que o exercício fala que todos esses impostos já estão inclusos no valor de 84 mil. Então, eles estão aqui, eu preciso tirar desse valor. Então, ICMS, a gente precisa tirar R$ 12.600. Então, menos 12.600. IPI foram 14 mil, que também estão inclusos no valor do produto. Menos 14 mil. PIS foi de 1.155. Menos 1.155. COFINS foi de 5.000 menos 5.320. Além desses impostos recuperáveis que precisam ser retirados do custo, a gente precisa somar a esse custo o valor de transporte, basicamente os seguros, o frete e os seguros, mais o pedágio das rodovias, que foi de 220 mil positivo e de 1.320 de pedágio positivo também. Então, total vai ser a soma de todos esses valores. A gente diminuiu 12.600 de ICMS, 14 mil de IPI, PIS 1.155, de COFINS 5.320, chegou a um total de 53.125, e o custo unitário vai ser esse 53.125 dividido pelos 10 mil litros de ácido sulfúrico que foram adquiridos para essa compra. Então, o custo unitário foi de 5,31. E qual que seria o custo por litro se apenas o IPI, se o IPI e o ICMS não fossem recuperados e o PIS e COFINS fossem recuperados? Então, caso o IPI e o ICMS não fossem recuperados, eu não poderia diminuir esse valor do meu custo. Então, eles ficariam no meu custo. Eu só poderia diminuir o PIS e o COFINS, que vão ser recuperados. Então, o PIS foi de 1.155 e o COFINS foi de 5.320, fretes e seguros 2.200 e pedágio 1.320. Então, total R$81.045 e o custo unitário de 8,10. Então, era assim que a gente chegava ao resultado desse exercício. Bem tranquilo, né? É basicamente reduzir os impostos recuperáveis. Então, se o exercício estiver falando que há impostos recuperáveis inclusos no valor pago ao fornecedor, esses impostos precisam ser reduzidos, retirados do custo
produtos, porque eles vão estar registrados em uma outra conta do balanço patrimonial que não os estoques, que não o custo dessa matéria-prima. E, no caso dos custos adicionais, nos custos de transporte, eles precisam ser colocados, somados ao custo pago pelos produtos, pela matéria-prima que foi adquirida. Certo? Então, continuando agora com o exercício 1 do conteúdo de mão de obra direta, a gente tem o seguinte enunciado. O Departamento de Esfriamento da CIA Metalúrgica Estelin possui um funcionário horista com salário de R$ 5,00 a hora. O regime de trabalho é de 44 horas por semana, entre faltas, feriados, abonados, ele deixa de trabalhar 15 dias por ano, em média. As contribuições recolhidas sobre a folha de salário são 20% de INSS, 8% de FGTS, 5,8% para entidades SESI e SENAI, 3% de seguro contra acidente de trabalho. Considerando um sistema de semana inglesa, ou seja, 5 dias de trabalho, e que o funcionário não costuma requerer abono pecuniário de férias, pede-se para calcular o custo total do funcionário para a empresa por ano, o número médio de horas que o funcionário ficará à disposição da empresa por ano e o custo médio de cada hora que o funcionário ficará à disposição da empresa. Então, a gente sabe aqui que esse funcionário vai trabalhar, em média, 8,8 horas por dia, porque ele trabalha 5 dias na semana e repousa 2 dias. Então, dividir essa carga horária semanal de 44 horas por 5 dias vai dar a média de horas trabalhadas por dia de 8,8 horas por dia. Agora a gente precisa, como a gente viu nos exercícios, nos exemplos, a gente precisa primeiro saber quantos dias esse funcionário vai estar à disposição da empresa. Então, a gente tem que descontar ali o repouso semanal remunerado, as férias e as faltas e feriados abonados. Como ele trabalha 5 dias na semana, ele trabalha de segunda a sexta ali. Então, ele vai ter 2 dias por semana de repouso semanal remunerado, o sábado e o domingo. Durante o ano, vão ser 48 domingos, porque durante todo o ano tem 52 semanas, só que 4 dessas semanas já estão inclusas nas férias, né? Então, por isso que é 48 domingos que ele vai deixar de trabalhar. Então, aqui, menos 48. Ele também vai deixar de trabalhar 48 sábados de repouso semanal remunerado. Eu poderia colocar também só repouso semanal remunerado e 96 dias. As férias, ele vai ter 30 dias de férias, normal, porque ele não pede ele não costuma pedir o abono pecuniário, ele não costuma requerer que ele venda as férias dele, porque na legislação brasileira você pode tirar 20 dias de férias e vender outros 10 dias. Então ele costuma não fazer isso, então ele tira todos os 30 dias de férias, então ele não recebe, a quantidade de dias que ele vai tirar de férias é de 30 dias. E o exercício informa também que entre faltas abonadas e feriados, ele deixa de trabalhar mais ou menos 15 dias. Então, durante o ano, ele vai estar à disposição da empresa 24 dias, certo? Então, para descobrir o número médio de horas à disposição da empresa, que seria a resposta da letra B, basta a gente pegar aquele valor de 24 dias e multiplicar por 24 dias
224 dias por ano, vezes 8,8 horas, que é a quantidade de horas que ele vai estar à disposição da empresa. É a quantidade de horas que ele trabalha em média em cada dia de trabalho. Então, a gente já sabe que durante o ano, o número médio de horas que esse funcionário vai estar à disposição da empresa é de 1.971,20. Agora, a gente precisa saber qual que é o custo anual desse funcionário. E qual que vai ser o custo para a empresa na contratação desse funcionário. Então, o principal custo é o do salário que ele recebe pelas horas que ele realmente trabalha. Então, a gente poderia aqui só pegar o 1.971,20 e multiplicar pelas R$5 por hora de trabalho. Então, o valor que ele recebe de salário é esse. Entre repouso, faltas e feriados, a gente tem um total de 111 dias. Então, são 48 dias de domingos, 48 dias de sábados e 15 dias de faltas abonadas e feriados. Isso tudo dá 111 dias no total. Então, para a gente descobrir o valor que ele recebe por essas repouso, faltas e feriados, basta a gente pegar os 111 vezes 8,8, que é o número médio de dias que ele trabalha por dia, vezes 5, que é o custo do dia, da hora de trabalho. 4.844. O 13º salários e as férias vai ser, a gente pode sempre utilizar como base 220 horas para calcular. Então, 13º salário, 220 vezes 5, dá 1.100. E para as férias a mesma coisa, 220 vezes 5. Isso porque durante um mês ele vai trabalhar 220 horas. E o adicional de férias vai ser 1/3 do valor das férias. Então, vai ser o valor das férias dividido por 3. Então, o que ele vai receber, o total que ele vai receber vai ser este. Isso daqui é o valor que vai cair na conta do funcionário no final do mês. Só que, além disso, a gente tem que também somar a esse valor o quanto vai ser pago de contribuições sociais, que é os 20% de INSS, 8% de FGTS, 5,8% de SES e SENAI e 3% de seguro contra acidente de trabalho. Se a gente somar todos esses valores, vai chegar a um total de 36,8%. Então, sobre os 17.311,67, a gente precisa adicionar 36%. Para isso, a gente pode só multiplicar por 1,368. 23.682,36. Então, esse é o custo total para a empresa. Por ano, é esse o valor total que a empresa precisa pagar para esse funcionário. R$ 23.675,52.
Então, agora para a gente descobrir o valor médio das horas, basta a gente dividir o custo total de horas, o custo total desse funcionário para a empresa durante o ano, dividido, na verdade, pela quantidade de horas que ele efetivamente vai estar à disposição da empresa. Então, o custo total, ou custo médio de hora que esse funcionário está à disposição da empresa, vai ser de R$ 12,01. Então, aqui estão as respostas da letra A, B e C da nossa questão. Certo? Então, essa era a primeira questão do conteúdo de mão de obra direta. Agora, vamos para a segunda questão, que ela é um pouquinho mais elaborada, ela avança um pouco mais no conteúdo. A segunda questão fala o seguinte: a indústria de alimentos Galo Norte Limitada produz bolachas, sorvetes e doces. No mês de maio, apresentou as seguintes informações: 2 operários com nível A, cujo valor da hora é de R$ 11,00 por hora. 3 operários com nível B, cujo valor da hora trabalho é de 10% a mais do que o nível A. O regime de trabalho é de 44 horas semanais para os dois níveis. O repouso semanal anuais remunerados é 48 dias, ou seja, eles trabalham 6 dias por semana. As férias anuais é 30 dias. Feriados anuais, 12 dias. E encargos e contribuições sociais é 25,8% de Previdência Social, mais 8% de FGTS, mais RAT de 3%. Foram utilizadas as seguintes horas de mão de obra direta para a produção de cada produto. Aí apresenta uma tabela onde vai ter a quantidade de horas trabalhadas para cada funcionário, para cada produto nas colunas e de cada nível nas linhas. Então, para a produção das bolachas, por exemplo, foram utilizados 120 horas de funcionários do nível A e 190 horas de funcionários do nível B. Dando sequência, a matéria-prima consumida no processo é distribuída proporcionalmente à quantidade total produzida, e sabe-se que foi adquirida por 400 mil, com ICMS incluso de 18%, PIS de 1,5%, 1,65%, COFINS de 7,6%, IPI por fora de 10%, e ainda frete no valor de 10 mil, com ICMS incluso de 12%, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%. Os demais custos indiretos de fabricação totalizaram 150 mil e foram rateados com base na mão de obra total utilizada em cada produto. No período foram produzidos 80 mil quilos de bolacha, 60 mil quilos de sorvete e 70 mil quilos de doce. Considerando que a empresa recupera ICMS, PIS e COFINS e não recupera o IPI, qual é o custo total de produção dos produtos no mês de maio? E qual é o custo unitário do produto no mês de maio? Então, o exercício, ele apresenta um foco no cálculo da mão de obra direta, mas também apresenta a parte de material direto que a gente precisa calcular. Bom, então o primeiro passo que a gente precisa fazer para resolver esse exercício é calcular o custo médio da hora trabalhada, o custo por hora trabalhada desses funcionários. A gente precisa calcular de um
de cada nível, não precisa calcular considerando que é 2 operários ou 3 operários, a gente só precisa calcular de um operário, porque já vai estar incluso ali nas horas. Então, a gente vai fazer esse cálculo do mesmo jeito que a gente fez para os outros exercícios, para os exercícios anteriores. Então, o primeiro passo vai ser calcular a quantidade de dias à disposição da empresa. Então, número total de dias no ano, a gente já sabe que é 365 dias. O exercício está falando ali que repouso semanal remunerado são 48 dias. As férias vão ser 30 dias por ano. E faltas abonadas e feriados, 12 dias por ano. Então, esses funcionários vão estar à disposição da empresa durante 275 dias durante o ano. O número de horas de trabalho por dia vai ser de 44, que é a carga horária semanal, dividido por 6, porque é a quantidade de dias que eles trabalham por semana. Como que eu sei que é 6 dias por semana? Porque o exercício falou que o número de dias de repouso semanal remunerado é de 48 dias. Se fosse uma carga horária de 5 dias, o número de dias de repouso semanal remunerado seria de 96. Então, o número médio de dias, o número médio de horas por dia de trabalho é de 7,6, de 7,333. Então, o número médio de horas à disposição da empresa vai ser de 7,333 multiplicado por 275. Então, durante o ano, esses funcionários, cada funcionário vai estar à disposição da empresa 2.016 horas por dia, por ano. Então, agora a gente precisa calcular o custo por hora de cada nível. A gente tem o nível A e o nível B. A gente sabe que o nível A recebe R$11 por hora e o nível B recebe 10% a mais do que isso. Então, para a gente calcular o salário do nível B, o salário contratual do nível B, é só pegar o R$11 do nível A e multiplicar por 1,1, que a gente já adiciona 10%. Então, enquanto o nível A recebe R$11 por hora, o nível B recebe R$12,10 por hora contratualmente. Agora a gente vai calcular o custo de cada um dos níveis. O salário é só a gente pegar o número de dias que cada funcionário vai estar à disposição da empresa, 275, multiplicar pela quantidade de horas que ele vai trabalhar por dia, 7,33, e multiplicar pelo salário contratual, que é de R$11 para o nível A e de R$12,10 para o nível B. Entre repouso semanal remunerado, faltas e feriados, esses funcionários vão deixar de trabalhar 60 dias por ano, que é 12 dias de faltas abonadas e feriados, e 48 dias de repouso semanal remunerado. Então, a gente pode calcular aqui 60 vezes 7,33 vezes o salário contratual, de 11 para o nível A e de 12,10 para o nível B.
Então, aqui a gente está juntando o repouso semanal remunerado com as faltas e feriados. O 13º salário vai ser 220 vezes 11, no caso do nível A, e vezes 12,10 no caso do nível B. E as férias a mesma coisa. As férias eu posso colocar até igual ao 13º salário. E o adicional de férias vai ser 1/3 das férias. Então, vai ser as férias divididas por 3. Então, somando todos esses valores, a gente chega no custo total por ano de cada nível. A gente chega no custo total pago a cada nível, a cada funcionário de cada nível. E somando com as contribuições sociais de 36,8%, a gente chega no custo total. Então, esses 32.669 aqui é tudo que foi pago para cada funcionário de cada nível, do nível A, durante o ano, e somando a esse valor o valor das contribuições sociais, somando 36,8%, a gente chega no custo total de cada nível, de cada funcionário de cada nível. Então, e dividindo esse custo total de cada nível pela quantidade de horas trabalhadas durante o ano, pela quantidade de horas que esse funcionário vai estar à disposição da empresa em cada ano, que a gente já tinha calculado, a gente vai chegar no custo médio de horas. Então, a gente precisa pegar os 44.692,39 e dividir por 2.016,67. R$ 44.692,39 dividido por 2.016,67. Certo? Então, e agora? O que a gente faz? Até aqui a gente faz exatamente o mesmo que a gente fez no exercício anterior, só que para 2 níveis diferentes, mas a base é a mesma. Só que agora o exercício vai além e pede para a gente chegar até o custo unitário dos produtos, né? Então a gente vai precisar adicionar, incorporar a esse produto a mão de obra direta, o material direto, fazer o rateio dos custos indiretos de fabricação para chegar no custo total e assim chegar até o custo unitário. Então vamos lá. Para chegar, primeiro, o foco é a mão de obra direta, né? Então como que a gente vai chegar no custo da mão de obra direta? A gente tem 2 níveis e a gente tem a quantidade de horas trabalhadas na produção de cada um dos produtos em cada um desses níveis, para cada um desses níveis. Então, por exemplo, para a produção de bolachas, a gente precisou de 120 horas de trabalho de funcionários do nível A. Então, a gente pode pegar, multiplicar 120 por 22,16. Para o nível A, então,
a gente teve o custo de mão de obra direta de R$ 2.659,20 para a produção de bolachas. E a gente precisou também de 190 horas de trabalho de funcionários do nível B, que o custo por hora desses funcionários é de R$ 24,38. Então, o custo total de mão de obra direta foi o custo total de mão de obra direta foi de R$ 7.291,40 para a produção das bolachas. Então, eu só multipliquei a quantidade de horas trabalhadas de cada nível pelo custo unitário dessa hora que a gente descobriu fazendo esses cálculos aqui anteriormente. Então, o exercício vai precisar apresentar para vocês o custo, a quantidade de horas trabalhadas em cada nível, e a gente também consegue calcular, com base nas informações passadas, o custo de cada hora de trabalho. E para os sorvetes? Para os sorvetes foram necessários 115 horas de trabalho de funcionários do nível A, 115 horas de trabalho dos funcionários do nível A, vezes 22,16. Então, essas 115 horas eu estou tirando ali da tabela. Então, está tudo aqui de informação no exercício. Então, 115 horas, o custo unitário o custo unitário de cada hora, 22,16. E horas de trabalho dos funcionários de nível B, 170 horas. Então, 170 vezes 24,38, que é o valor que a gente descobriu que é o custo unitário dessa hora. Então, total de horas de custo de mão de obra direta para a produção desses 60 mil quilos de sorvete foi de 6.693. E para a produção dos doces foram necessários 101 horas de trabalho de funcionários do nível A, 101 vezes 22,16. E funcionários do nível B, 144 vezes 24,38. Então, total de 5.748,88. Certo? Então, é assim que a gente chegou ao custo da mão de obra direta de cada um desses produtos. Certo? E como que a gente chegaria no valor da matéria-prima? No valor do material direto, que a gente poderia chamar, né? Material direto. O exercício apresentou que a matéria-prima consumida no processo produtivo é distribuído proporcionalmente à quantidade produzida. E sabe-se que foi adquirida por 400 mil, com ICMS incluso de 18% e PIS de 1,5%, 1,65% e COFINS de 7,6% e IPI por fora de 10%. Então, a matéria-prima, o exercício fala lá no final que, considerando que a empresa recupera ICMS, PIS e COFINS e não recupera o IPI é por fora. Então, o que vai acontecer aqui? A gente pagou para o fornecedor R$ 400 mil. Só que
disso, a gente precisa descontar o ICMS, PIS e COFINS. ICMS, PIS e COFINS, no total, dá 27,25%. Então, da onde saiu esse 27,25%? É a soma dos 18% de ICMS, 1,65% de PIS e 7,6% de IPI, de COFINS. Então, a gente precisa diminuir esse valor do total da matéria-prima, porque esse é um imposto que a gente consegue recuperar, um imposto que vai gerar um crédito que a empresa vai conseguir recuperar, vai descontar do imposto a pagar lá na frente. Então, ele não pode incluir no custo. Só que o IPI, ele não está incluso no valor pago. O IPI é por fora, então ele não está incluso, e ele não vai ser recuperável. Ele não vai ser recuperado. Então, eu preciso somar esse valor ao meu custo. Então, 10% de 400 mil, eu vou ter que somar ao custo do meu produto. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eu estou diminuindo o ICMS, PIS e COFINS e estou aumentando o meu IPI de 10%. O frete, eu também tive 10 mil de frete, que eu também paguei imposto sobre esse valor. Paguei o imposto sobre o valor do frete de também 21,25%, porque foi 12% de ICMS, 1,65% de PIS e 7,6% de IPI. Então, no total, 21,25%. Então, esse IPI, esse ICMS, PIS e COFINS sobre o frete, eu também vou ter um crédito. Então, eu também preciso reduzir do meu custo. Então, eu tenho que somar os 10 mil do frete, só que eu diminuo o ICMS sobre esse frete, o ICMS, PIS e COFINS sobre esse frete. Então, o total dessa matéria-prima, o custo líquido dessa matéria-prima, o custo dessa matéria-prima que vai ser registrado lá no meu estoque, foi de 338.875. E ele foi distribuído aos produtos proporcional à quantidade produzida. Então, para mim descobrir o quanto foi distribuído a cada produto, é só eu descobrir a proporção de cada produto, em relação à proporção da produção de cada produto em relação ao total, e multiplicar por essa quantidade de matéria-prima para a gente descobrir. Então, é a mesma coisa que fosse um rateio aqui dos custos indiretos de fabricação. Então, a gente vai ratear essa matéria-prima, porque ela é a mesma lógica. Então, por exemplo, para bolacha, eu produzi 80 mil quilos de bolacha, 60 mil quilos de sorvete e 70 mil quilos de doces. Então, o total de produção foi 210 mil. Para a gente saber o quanto de matéria-prima eu preciso atribuir à bolacha, é só eu dividir 80 mil por 210 e multiplicar por 338.875. Deu 29.095,24 e foi o que a gente atribuiu de material direto, de matéria-prima, às bolachas. Mesma coisa aqui para sorvete, 60 mil dividido por 210 vezes 338.875 e mesma coisa para os doces. 70 mil dividido por 210 vezes 338.875. Certo? Então, com isso a gente finaliza também os custos diretos. A gente atribuiu já material direto e a mão de obra direta. Falta agora a gente fazer o rateio dos custos indiretos de fabricação.
que o exercício falou que o total de custo indireto de fabricação foi 150 mil. 150 mil. E que esses custos indiretos de fabricação foram rateados com base na mão de obra total utilizada em cada produto. Então, o critério de rateio é a mão de obra direta total. Então, como que a gente vai fazer esse rateio? É só a gente pegar a mão de obra direta daquele produto, dividir pela mão de obra total para a produção de todos esses produtos e multiplicar pelos 150 que a gente quer distribuir. Eu vou travar a coluna aqui. Então, para as bolachas, a gente vai distribuir 55.424,64 de custo indireto de fabricação. Para o sorvete, eu vou distribuir 50.875,98, que é 6.693 dividido por 19.733,78 vezes 150 mil. Então, é o valor da mão de obra total, da mão de obra direta daquele produto, dividido pela mão de obra total, vezes os 150 mil de custos indiretos de fabricação que a gente quer distribuir. E para os doces, a gente atribui 43.699,37. Então, se a gente somar todos esses custos indiretos, vai dar o total de 150 mil. Então, os doces vai ser 5.748,88 dividido por 19.733,28 vezes os 150 mil. E agora, a gente somando todos esses custos, e a gente somar o custo da mão de obra direta total com o material direto total, com os custos indiretos, a gente chega no custo total da produção desses produtos nesse mês, e dividindo esse custo total pela quantidade total produzida, a gente vai chegar no custo unitário, que foi de 2,40 para as bolachas, 2,59 para os sorvetes e 2,32 para os doces. Isso tudo por quilo. Então, cada quilo de bolacha produzida custou 2,48. Cada quilo de sorvete produzido custou 2,57. Cada quilo de doce produzido custou 2,32. Certo? Então, essas daqui eram as respostas que o exercício estava procurando. Certo? Espero que tenham compreendido. Acredito que, assim, em forma de vídeo, vocês tenham a oportunidade de, se ficou alguma dúvida, voltar no vídeo, assistir de novo e ir respondendo, caso não tenham conseguido responder já, responder junto, assistindo o vídeo, que assim vocês vão compreender e pegar bem essa parte do conteúdo. Beleza? Então, espero que tenham aproveitado e até a próxima.